Mano Menezes dá cutucada em técnicos estrangeiros. Vou começar a dar entrevistas em português de Portugal. O pilhado, que tá de volta ao programa da Jovem Pan, detonou os jornalistas que atacaram o Abel Ferreira. Comparando com a agressão de marido à mulher durante jogos de futebol. É o maior absurdo que existe. Ela sempre lacra e lacra de uma forma horrorosa. E a Miri Lacombe tentou se explicar. Então, simbolicamente, né, gente? Porque chutar o microfone é uma reação violenta. Isso e muito mais você vai ver aqui no Giro Futeflix de hoje. Mas antes eu tenho que te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Você viu aqui no canal que o Abel Ferreira tem sofrido ataques desproporcionais e até desleais da imprensa e de influenciadores. O que com certeza o treinador português não esperava é que também alguns técnicos brasileiros aproveitassem desse momento para tirar casquinha sobre os treinadores portugueses. Se liga só no que o Mano Menezes falou na sua coletiva de imprensa. Vou começar a dar entrevistas em português de Portugal, porque eles criticam os jogadores abertamente e vocês já acham bonito. Dizem que é personalidade, dizem que nós passamos a mão por cima dos jogadores e eles é que estão certos. Isso eu ouço toda vez que alguém faz. E eu fiz uma observação que era pertinente. E eu não fiz uma crítica pessoal, na minha opinião. É que alguém quis levar para uma crítica pessoal. Alguém quis dizer que o alemão não estava trabalhando. Alguém quis dizer que eu tinha dito isso. E não foi isso que eu disse. Posso repetir a frase. Eu disse que a gente estava... Aliás, a pergunta era se eu estava pedindo um jogador para o lugar do alemão. A pergunta era boa, né? Mas eu disse que eu não estava pedindo um jogador para o lugar do alemão. Eu estava pedindo mais alemão, porque o time precisa, né? O homem de frente é um jogador importante na equipe. Aliás, todas as funções são importantes. E quando um jogador ainda não consegue executar, fica faltando aquilo para a equipe. Então eu disse que eu estava precisando mais alemão. Não estava dizendo que eu precisava outro alemão, não estava dizendo que eu precisava isso, nem nada. Então tem que parar com esse negócio. Até para entender o que o Mano quis dizer, mas um momento foi completamente fora da curva. E tá na hora do Mano começar a falar sem ficar cutucando ninguém. Cuidar apenas do time dele e do futebol do Colorado. Isso sim é que a torcida do Rio Grande do Sul, a parte colorada, espera dele. Arruma o time e se prepara que o Campeonato Brasileiro Libertadores está chegando, Mano Menezes. E a Miri Lacombe voltou a falar do Abel Ferreira. Primeiramente, ela pensou sobre o que ela disse. E, enfim, ela deu algumas palavrinhas ali sobre a responsabilidade do Abel Ferreira. Se ele dá um bico no microfone, eu acho que aí a gente tem que parar e falar sobre isso. Respondendo a enquete, assim, me parece que ele está acima do tom. Mas eu acho que o grande debate é o que isso significa. Porque tem gente vendo que vai tentar imitar. Não é nem consciente, gente. Você pega o seu ídolo e você quer imitar. Seu ídolo te inspira para coisas boas e, eventualmente, para coisas nem tão boas. Então é disso que a gente tem que falar. Eu acho que esse é o grande debate. Sem histeria. O Abel não é monodimensional. Ninguém é só formidável e genial. Ele tem esse lado que escapa dele mesmo. E ele fica enlouquecido. Até um ponto, é bonito. É legal você ver um cara entregue na beira do gramado. Mas a hora que dá uma bica no microfone, sai do maravilhoso pro perigoso. Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. Na outra ponta, quando a violência simbólica ela está sendo absorvida, na outra ponta disso tudo, são as mulheres que estão. Eu fiz essa associação e muita gente falou, você está fazendo uma associação exagerada. Eu parei para pensar, pode até ser que eu esteja, mas e se eu não tiver? E se a gente puder falar de uma associação que é uma violência simbólica que talvez esteja sendo recebida na outra ponta de um jeito que vai dar ruim, aqui ou ali. Então eu acho que se trata de tudo isso. Esse é o tamanho do Abel no nosso futebol já.
desde já. Há 2 anos e meio, ninguém nem sabia do Abel. E agora é isso, ele transformou nosso futebol para sempre. Mas a Mili Lacombe também aproveitou para dizer que ela é muito fã do Abel e sabe que o Abel mudou para sempre o futebol brasileiro, e nisso ela tem razão. Inclusive, a Mili Lacombe colocou a mão na consciência e achou que talvez ela tenha colocado as palavras em ordem diferente do que deveriam ter sido postas. Aquilo que eles não estão nem conseguindo entender, colocar dentro deles, porque nunca ninguém fez isso. Eu acho que não há registro na história do futebol mundial de alguém que tenha feito tão pouco em tanto tempo. E mais, não são só títulos, gente, porque seria fácil a gente falar, tu ganhou títulos, tudo bem, mas não é isso. O Abel, ele conseguiu entender o estado de espírito do que é ser palmeirense. Ele colocou numa outra dimensão o ser palmeirense. O que significa isso? Ele faz a torcida torcer de um outro jeito. Ele mobiliza sentimentos que estavam... Ele transborda, para não usar mais a palavra transcender, que a gente vai precisar aposentar, graças ao Tite, ele transborda. E as pessoas não estão conseguindo entender o que elas estão sentindo, de tanto que é. E é uma revolução estética o que ele está fazendo. A hora que eu vejo uma adolescente com o livro dele na mão, comemorando um gol, meio de uma maneira em transe, a gente tem que falar em revolução estética. E se é uma revolução estética, atinge todo o futebol brasileiro. É esse o tamanho. Se é esse o tamanho, também vai ter uma responsabilidade que vem com isso. E cara, agora vendo o vídeo dela, a gente sabe 2 coisas sobre a Mili Lacombe e eu tenho que falar isso, tá? Que o texto dela realmente foi mal escrito, e se ela é uma colunista, ela tem que repensar sobre isso, já que, enfim, a forma que ela colocou conduzia totalmente a pessoa a associar o Abel com aquilo. E outra coisa, que ela não foi mal intencionada nisso. Realmente, esse é um problema que existe, e sim, ela tem razão quando fala que o comportamento de um ídolo como o Abel influencia sim naquelas pessoas que o têm como espelho. Vai dizer que não seria normal hoje em dia uma criança que é fã do Abel Ferreira tá ali num interclasse sendo disputado e começar a gritar na orelha do professor ou de outro que tá apitando o jogo. Faz parte isso e é preciso pensar sobre isso. Inclusive, se você defende que isso tá errado, é bom saber que o próprio Abel entende isso, tá? Ele sabe que esse é um problema dele. Eu gosto do treinador que se envolve, que tá envolvido com o jogo, e acho que existe limite sim, e o Abel precisa respeitar eles. Mas o que a gente tem que entender, principalmente a imprensa que tem mais voz, eu sou um canal pequenininho, mas a imprensa que tem mais voz precisa entender que o que se fala gera muita responsabilidade. Comparar o Abel Ferreira, colocar ele na mesma frase que um assassino, que não foi o caso da Mili Lacombe, é extremamente perigoso e, enfim, extremamente irresponsável. E dito isso, o pilhado não quis saber, arrebentou com os jornalistas que falaram sobre o Abel Ferreira. Se liga só o que ele disse. Ela comparou, falando da relação do Abel Ferreira, comparando com a agressão de marido à mulher durante jogos de futebol. É o maior absurdo que existe. Ela sempre lacra, e lacra de uma forma horrorosa, covarde e feia. E aí vem, o Palmeiras destacou que tanto o clube como o Abel Ferreira tomarão as medidas judiciais cabíveis para essa situação. Eu acho as duas uma vergonha, eu acho as duas uma covardia, eu acho as duas de pessoas que não são nada e que querem ganhar vitrine, atacando, criticando de forma covarde o Abel Ferreira. E agora vamos para um rápido giro de notícias aqui do canal. Para começar, Jefinho, que ia ser emprestado primeiramente ao Lyon, houve então aí uma reviravolta e agora o jogador vai ser vendido ao time francês pelo Botafogo. 55 milhões de reais. 33 ficam com o Botafogo e os outros 22 com o Rezende, que também tem 40% dos direitos econômicos do jogador. O Chelsea acertou as saídas do Jorginho, que foi pro Arsenal, e do Ziyech, que foi pro PSG. Em compensação, os Blues pagaram uma bolada, 120 milhões de euros para terem o meia Enzo Fernandes, que foi campeão do mundo com a Argentina. A negociação do Lucas Lima com o Santos esfriou depois da repercussão negativa que houve nas redes sociais dos torcedores. Há boatos, inclusive, de que há uma lista pedindo a saída do presidente André Azueda, a saída dele ali da presidência do clube, que, enfim, é um movimento montado ali por alguns santistas. Será que rola? O Erisson foi aprovado nos exames médicos e está a detalhes de
que acertar com o São Paulo. Miguel Merentiel tá muito próximo de ir pro Boca Júnior. O Palmeiras está encaminhando os últimos detalhes da negociação. O João Gomes, enfim, o gago que deixou o Flamengo, já tá sendo alvo de bullying lá com os brasileiros do Volve. Se liga só. Coisa para mim, tu sabe que tá errado. Hã? Assim, pô, eu só escrevo assim. Por isso que o bom falou de você, otário. Pegou o pau. Claro, não passa de brincadeira ali, que bom que ele já tá completamente adaptado aos colegas ali de grupo, não é verdade? Brasileiros ali, o Diego Costa, o Matheus Cunha, que bom que o João Gomes já tá se enturmando. Mas e aí, o que você achou das notícias de hoje? Você curtiu? Deixa um comentário aqui sobre o que você pensa. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.